Muito bem, pessoal. Dando continuidade aí a nosso vídeo explicativo, agora a parte 2, né? Das questões 9 até a 16. Lembrando, pessoal, qualquer dúvida que vocês tiverem quando estiverem fazendo a resolução, pode me chamar pelo WhatsApp, tá bom? Para a gente solucionar as dúvidas que forem aparecendo. Pessoal, daqui para frente agora, a gente vai entrar na parte de geometria e na parte de estatística, né? Análise de gráfico, os gráficos que a gente viu, que são de tabela, de barra, aquele redondinho de setores, né? Mais conhecido como de pizza, tá bom? Então vamos lá. Na questão 9, a gente tem aqui o seguinte: Alberto tem um terreno retangular de dimensões 15 e 20 metros. Ele quer construir um galpão para armazenar a sua colheita de arroz. Alberto deseja que esse galpão tenha o formato de um triângulo conforme a figura. Então você tem aqui, né, um retângulo, né, de dimensões 20 de comprimento e 15 de altura, tá bom? E aí um triângulo desenhado dentro dele. O que você tem aí? Ó? Sabendo-se que um dos lados do galpão será construído exatamente sobre o lado do terreno e a uma distância igualmente de 5 metros dos dois lados do terreno, podemos afirmar que as áreas do terreno e do galpão são respectivamente. Então, pessoal, reparem aqui, ó, deixa eu aproximar a câmera para vocês, para eu conseguir explicar melhor para vocês. Ele quer saber a área que ele quer saber a área do retângulo inteiro e quer saber a área do triângulo que está dentro dele. Então, o que você vai fazer? Você vai calcular as duas áreas. Se você lembrar lá daquela revisão que a gente fez de áreas de figuras geométricas planas, você vai ver no seu resuminho lá que você tem a área do retângulo, que é base vezes altura, você tem as duas medidas, né? Então basta você multiplicar 20 vezes 15, você acha a área correspondente ao retângulo, né? Ao retângulo inteiro. E aí, aqui é que está a grande questão dentro desse exercício. Ele quer que você calcule exatamente o quê? A parte de dentro, a parte do triângulo. Como é que você vai fazer isso? Você vai ter que ir lá no seu resuminho e lembrar que para eu calcular a área de um triângulo, eu vou utilizar o quê? Base vezes altura dividido por 2. Então, o que você tem aqui? Se o meu lado inteiro ele vale 20, eu desconto 5, fica 15. Desconto 5, fica 10. Então, eu já tenho a área da base. A base eu tenho, quanto é a altura? 15, né? Então, o que eu faço? Base vezes altura e divido por 2. Já sei a medida de fora, né, do retângulo inteiro, que é 20 vezes 15. E já tenho a medida de dentro, que é 10 vezes 15 dividido por 2. Calculando esses dois resultados aí, ele quer saber respectivamente. Então, ó, atentem-se a esse detalhe também, não basta só fazer o cálculo. Sabendo que um dos lados do galpão é exatamente construído sobre o lado do terreno e a uma distância igualmente, ele quer saber o quê? Podemos afirmar que as áreas do terreno e do galpão são quem? Então, primeiro é a área, reparem, primeiro é a área do retângulo e depois a área do galpão, do triângulo aqui dentro. Então você vai calcular a parte aqui, 20 vezes 15, tananã. 10 vezes 15 dividido por 2, tananã. E aí vai ver aonde que se enquadra aqui. Lembrando que primeiro é a questão do terreno retangular e depois a questão do terreno do galpão, tá bom? Questão 10. A gente entra no mesmo quesito, ó. Uma metalúrgica deverá produzir uma peça em chapa de aço conforme o desenho abaixo. Então você tem, reparem, um retângulo aqui e um triângulo aqui.
ok? Todos eles, ó, você tem a altura, você tem o comprimento, você tem esse espaço aqui, você tem esse espaço aqui, tem esse espaço aqui e aqui, aqui, ok? O que ele pede nesse exercício? Ele quer saber a área dessa peça inteira. Então, pessoal, o que vocês vão fazer? É só calcular direto. Calcula a área deste, usando base vezes altura. Calcula a área desse, determinando aí base vezes altura. Mas ó um detalhe. Eu posso fazer pelo triângulo ou posso fazer pela distância aqui, ó. Né? Ele só me deu a certeza da medida. 4 aqui, 4 aqui. 2 aqui, 2 aqui. 3 em cima, 3 embaixo. E 2 aqui. Então eu posso calcular. Vejam qual que é a área, como que eu faço para calcular a área do triângulo retângulo. Utilizem a formulinha e aí da mesma maneira que a gente calculou de cima, o exercício anterior, a gente vai calcular esse de agora. Ou seja, você vai calcular esta área, vai guardar. Vai calcular esta área, vai guardar. Vai calcular esta área e vai guardar. Aí você vai somar a área do primeiro, a área do segundo e a área do terceiro. Somou os três, a gente vai ter alguma coisa parecida com algum desses. Tá bom, gente? Dando continuidade aí, a gente entra na questão 11. A questão 11, ó, a população do Brasil por grupo etário vem se modificando ao longo dos anos. Abaixo tem-se uma tabela com a estimativa para 2020 do IBGE, né? Com a população dividida por grupos etários. Então, olha, pessoal, o que a gente tem aqui, ó? Deixa eu só dar uma ajeitadinha aqui para vocês enxergarem o quadro inteiro. Deixa eu ver. Então eu tenho um quadro variando de 0 até 90 anos ou mais, tudo bem. Tenho o número de pessoas que pertence a cada uma dessas faixas etárias. E aí eu tenho um conjunto aqui de gráficos, olha só. Eu tenho o gráfico A, tem o gráfico B, que é um gráfico de setores, né? Tem o gráfico C, desse lado aqui, que é um gráfico de barras, ou de colunas, né? Dependendo aí da interpretação. E tenho um gráfico de pontinhos aí, tá bom? É um gráfico de... um gráfico... Desculpem, gente. Um gráfico também bem detalhado. Porém, ó, reparem, cada um tem uma característica diferente, tá? Esse daqui ele tá por setores, esse daqui ele tá todo pontilhadinho, este de cima é um gráfico em linha e aqui eu tenho um gráfico em colunas, todos especificados aí por cores, tudo bem? Ficou um pouquinho... É que a imagem desse gráfico ela demora um pouquinho para ficar focalizada. Bom, partindo aí desses gráficos, o que ele pede? Observando os gráficos apresentados, qual é o mais adequado para representar um conjunto de dados da tabela? Ou seja, qual desses que ele se enquadra, que ele me dá maior clareza para eu conseguir ver quantas pessoas tem, né, em cada faixa etária. Então, ó, se você observar aqui, ó, deixa eu aproximar bem, deixa eu ver se dá foco, é que a imagem tá ruim. A imagem do gráfico no computador ele fica ruim. Eu tenho um gráfico aí que ele me coloca todos os detalhes, né, aqui, todas as faixas etárias, e se eu projetar a linha aqui, eu vou conseguir analisar aonde ele está aproximadamente. Para o gráfico C, ó, a mesma coisa, tá bom? Então, o que eu quero saber de vocês? Qual desses você utilizaria
o que ficaria mais claro para eu conseguir identificar. Se eu bater o olho, eu falar, bom, tem X pessoas, tá? Pensem direitinho, observem cada um dos gráficos, como vocês têm o material impresso, fica mais fácil de enxergar, tá bom? E aí vocês têm que ver qual deles que se adequa melhor. Qual que é a dica para vocês? Pensem num quesito que vocês vão conseguir ver com maior exatidão o maior número de pessoas que entram nesses espaços, tá bom? E aí vocês vão conseguir definir que tipo de gráfico que vocês vão usar. Questão 12, né? Um clube fez uma pesquisa entre seus 1.500 associados para determinar os esportes que eram mais praticados. Então eu tenho uma tabela aqui. Vamos lá, aproximar aqui para vocês. Tenho futebol, vôlei, basquete, corrida, natação e outros. Número de pessoas que frequenta cada um deles. E na terceira aqui, ó, a gente tem discriminado já calculado em porcentagem. Tudo bem? Reparem, se eu tenho o total aqui de 1.500 pessoas, total de 100% de pessoas, ok? E aí, eu tenho ele especificado aqui, ó, em a porcentagem dos esportes, né, praticados, colocados aí em cada um dos tipos de gráfico. Primeiro deles é o gráfico de pizza, que é o gráfico de setores. O segundo, o gráfico de colunas. O terceiro, um gráfico de linhas. E o último, um outro tipo de gráfico aí que foi citado também. Tudo bem? O que ele pede pra gente em cima desse exercício? É um gráfico de áreas, o último, gente. Desculpa, é que acabou falhando. Observando os gráficos 3D acima, o que é mais adequado para representar conjunto de dados da tabela em relação à porcentagem, né, de pessoas que praticam determinado esporte. Lembrem-se, pessoal, se vocês voltarem às nossas aulas lá atrás, você vai ver que qual gráfico que é sempre voltado à parte de porcentagem. Qual que a gente determina e usa este gráfico relacionado à comida, né? Para a gente conseguir definir essa parte de porcentagem. Quantos pedaços da pizza eu posso dividir em porcentagem aí para uma determinada família, né? Lembram-se disso? Qual a porcentagem que cada um come da pizza, né? Acredito que vocês já tenham lembrado aí do nosso exemplo, tá bom? É só observar e marcar a alternativa correta. Com relação à questão 13, né? Marcos escreveu em seu caderno a sequência 55, 47, 40, 34, 29 e 3 pontinhos. Ele mostrou esses números para sua amiga Mariana e pediu para ela descobrir os dois próximos números. Os números corretos que Mariana encontrou foram. Então, pessoal, olha só, observa aí a sequência. De 55 para 47, ele diminuiu quanto? Né? 8, né? De 47 para 40, diminuiu 7. De 40 para 34, diminuiu 6. De 34 para 29. E de 29 para o próximo. E do próximo para o outro. Então, reparem o que aconteceu. Aqui, ó, diminuiu, e aí vai seguir essa mesma sequência. E aí vocês vão conseguir responder aí na maior facilidade, tá bom? Com relação, observe as seguintes situações. Um pedreiro levou um dia para construir um muro. 2 pedreiros trabalhando no mesmo ritmo levariam a metade do tempo. Um time de futebol marcou um gol nos 10 primeiros minutos de jogo, portanto, 30 minutos terá marcado 3 gols. Em um restaurante, 100 gramas de comida custa R$ 5,00, então 400 gramas custará 20. Uma pessoa lê um livro em 15 dias, em um ano ela terá lido 24 livros.
Então, o que ele quer que você descubra aqui? Identifique aonde existe a proporcionalidade. Lembrem-se, pessoal, proporcionalidade, ela é uma variável de grandezas fixas, ok? Coisas que dependem apenas da lógica em si, tá? Então, por exemplo, vou dar uma dica aqui para vocês. A questão do segundo item, né? Um time de futebol marcou um gol nos primeiros 10 minutos. Então, é certeza que ele vai marcar 3 gols depois de 30 minutos? Não, né? Pode tanto acontecer como não. Então, isso é uma proporcionalidade? Pensem aí, pessoal. E usando esse exemplo, já respondam a questão. Na questão 15, eu tenho aqui: Mariana e Cláudio trabalham na mesma empresa. Ela recebe um salário de R$ 1.500 e ele de R$ 1.000. Se Cláudio obteve um aumento de R$ 100 para manter a proporcionalidade, o salário de Mariana será D. Então, e agora, pessoal? Como é que a gente resolve isso daí? Coincidentemente, esse exercício a gente resolveu em sala de aula. Então, voltem lá na sua matéria e deem uma olhadinha lá como que a gente resolveu. Pode ser por regra de 3? Pode. Pode ser por lógica? Pode também. É tudo a parte de proporção, ok? Então, vejam, deem uma olhadinha nas suas anotações que vocês vão saber exatamente como lidar com esse exercício, tá bom? A questão 16 e última, né? A tabela abaixo se refere à porcentagem de pessoas desocupadas no Brasil por faixa etária no quarto trimestre de 2019. Os gráficos de setores abaixo contêm os valores dos ângulos centrais de cada faixa etária. Aí, no caso, o gráfico que melhor representa os dados da tabela é... Então, eu tenho a tabela feita aqui, ó, a distribuição de pessoas desocupadas, faixa etária e a porcentagem. Então, eu tenho uma determinada quantidade de pessoas, né? E tenho o total aí de 100%. A partir disso, eu preciso analisar o quê? Qual desses gráficos colocados aí em ângulos eu vou ter a melhor distribuição de pessoas representadas aí? Então, ó, reparem, né? Na questão A aqui, ó, eu tenho o gráfico de setores, ele não está em porcentagem, está em ângulo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou analisar de acordo com as informações. Lembre-se, metade do gráfico corresponde a 50%. Aí você vem aqui, ó. Tem algum que pega 50%? Não. Então esquece. O primeiro você já exclui e o último você já exclui. Fica sobrando quem? Apenas o B e o C para você analisar. E aí você vê, ó, uma dica. Esses daqui, ó, eles estão divididos todos iguais, mas se eu olhar aqui em cima, os números são iguais? Não, né? Então, esse também você exclui. Então, você já sabe como que vai ser a nossa resposta, né? Pessoal, espero que vocês tenham compreendido aí a explicação das questões. E qualquer dúvida, me chame pelo WhatsApp, né? Para que a gente possa tirar alguma dúvida que ainda restou. Ao término da resolução, identifique, coloque o nome e a série, tira a foto da capa para a gente e envia a foto tanto para mim, né, seu coordenador, quanto para o seu tutor, para que a gente consiga lançar no sistema as respostas das suas questões. Tá bom, gente? Um forte abraço a todos e até a próxima.